graça e a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Que bom estar com vocês aqui em mais um Café com Jesus, que venham compartilhar uma palavra do Senhor aos nossos corações, Está compartilhando um devocional. O que é um devocional? É um momento que nós tiramos, todos os dias para ler a palavra de Deus, para orar, prestar louvor ao Senhor, agradecer, tirar um momento de reflexão, de meditação na palavra, tirar as lições da palavra. Há muita sabedoria na palavra de Deus, E quando nós tiramos todos os dias um momento para ler um capítulo, e meditar, às vezes num versículo, mas isso vai nos fortalecendo, a gente vai aprendendo, a gente vai guardando a palavra de Deus em nosso coração. A palavra diz que nós devemos guardar a palavra em nosso coração para a gente não pecar contra Deus, E é muito bom ouvir a palavra de Deus, porque é o próprio Deus falando conosco, A Bíblia é a boca de Deus. Então, se você quer ouvir a voz de Deus, leia a Bíblia. Eu estou aqui para incentivar você a ler a Bíblia todos os dias, tirar lições, dessa palavra maravilhosa que está há milênios, nos ensinando, e há muito poder na palavra do Senhor, E eu quero tirar aqui com vocês lições de um texto que se encontra em Gênesis, capítulo 25. Mas primeiro quero pedir a você que deixe o seu like, curta, comenta, compartilha, e você estará me ajudando a semear a palavra de Deus. Quando você deixa o like, a plataforma entende que você gostou do vídeo e vai sugerir a outras pessoas. Sabe quando você assiste um vídeo e aí depois aparecem outros vídeos parecidos com aquilo que você viu, ou até mesmo ele vai estar direcionando esse vídeo a outras pessoas, a públicos de pessoas que gostam também de ouvir a palavra de Deus, E neste mundo que nós estamos vivendo hoje, em que a gente abre os jornais, a televisão, só tem notícias ruins, Coisas que estão adoecendo as pessoas, estão ficando ansiosas, pelo dia de amanhã, porque não sabe o que vai acontecer, com medo. Mas a palavra de Deus, não, ela traz esperança, ela nos conforta, ela nos traz alegria, E nos ensina, o caminho, o caminho que devemos andar. A palavra de Deus é luz, É luz para a gente, e nós temos que meditar nela todos os dias. Mas vamos entrar no texto que eu quero trazer para vocês, que encontra-se em Gênesis, capítulo 25. Fala a respeito de Esaú e Jacó, que são filhos de Isaac, filho de Rebeca e Isaac. E vai dizer assim, a partir do versículo 19, eu quero passar a ler com vocês e vamos tirar lições desse texto. Essa é a história da família de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, irmão de Labão, também arameu, irmã de Labão, também arameu. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. E o Senhor respondeu à sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, e pelo que disse, porque está me acontecendo isso, foi então consultar o Senhor. E disse o Senhor: 2 nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas. 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. E o primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que deram o nome de Jacó. Tinha Isaac 70 anos de idade quando Rebeca deu à luz. Aleluias. Os meninos cresceram, Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho. E vivia nas tendas. Isaac
preferia Esaú porque gostava de comer suas caças. Rebeca preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo. E pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Versículo 31. Respondeu-lhe Jacó: venda primeiro o seu direito de ser filho mais velho. E disse Esaú: estou quase morrendo. De que me vale este dinheiro? Jacó, porém, insistiu. Jure primeiro. Ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas, e ele comeu e bebeu. Levantou-se, e assim Esaú desprezou o seu direito de ser de filho mais velho. Aleluias, glórias a Deus. Nesta palavra nós tiramos muitas lições. Primeiro de tudo que eu quero frisar aqui está no versículo 21, que fala que Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. E o Senhor respondeu a sua oração, e Rebeca, que sua mulher, engravidou. A palavra vai dizer que Isaque se casou com Rebeca quando tinha 40 anos. E no capítulo 24, fala, né, que o seu pai Abraão mandou buscar uma esposa para ele no povo dele, porque não queria que seu filho casasse com qualquer pessoa. E ali, o servo de Abraão traz Rebeca, que fazia parte de sua família também. Então, Rebeca se casa com Isaque. E ele tinha 40 anos quando casou com Rebeca. Mas a palavra vai dizer que Rebeca era estéril e que ali Isaque ficou intercedendo pela vida da sua esposa, orando, porque ela era estéril, para que eles viessem ter filhos. E logo à frente, a palavra vai dizer que que o Senhor, né, ouve a oração, né, e a mulher engravida. E quando os filhos nascem, que ela engravida de gêmeos, Isaque já tinha 70 anos de idade. Então, irmãos, nós vemos aqui um grande exemplo de oração, né? De Isaque orando pela sua esposa, né? Intercedendo pela sua esposa. E a gente vê um intervalo aqui que Isaque tinha 40 anos quando casou, e aqui diz que quando ele tinha 70 anos é que Rebeca teve as crianças. Então, irmãos, foram muitos anos de oração. Foram muitos anos intercedendo pela sua mulher, né? E pedindo ao Senhor o milagre deles, que era, né, que ela engravidasse. E então foram 30 anos praticamente de oração, né? E o que nós tiramos de lição dessa parte da palavra do Senhor, né? A importância, né, de marido orar pela sua esposa, da esposa orar pelo seu marido, interceder em oração, né, por uma causa. Quando nós vemos nesta palavra que foram praticamente 30 anos, né? E às vezes a gente ora um pouco e já fica cansado. Mas quando a gente vê na palavra de Deus, nossa, isso nos encoraja muito a perseverar e orar mais. Porque às vezes a gente ora 1 ano, 2 anos, 8 anos, 5 anos, 10 anos e já está cansado. Mas nós vemos aqui um homem que orou 30 anos praticamente para que a sua esposa viesse deixar de ser estéril, que o Senhor a abençoasse com o filho, né? E nós vemos aqui que Deus abençoou, né? Não somente com 1, mas com 2, né? E ela gerou ali gêmeos. Isso é uma grande lição, irmãos, né? Que nós recebemos aqui nesta palavra, né? Rebeca, como Sara, a mãe de Isaque, era estéril, né? Não podia gerar, mas através de Isaque ele tinha uma promessa de que a sua descendência, como Deus prometeu a seu pai Abraão, né, que através dele não ia ter muitos descendentes. Então Isaque começou a orar: Senhor, o Senhor prometeu descendência, né? A minha esposa é estéril, mas eu creio, né, como Deus fez a mãe de Isaque gerar ele já velha, né? Sara já era idosa,
né? Mas diante da promessa que Deus disse que ela ia ter um filho, e ela teve um filho. E nós vemos aqui também que Isaac ora pela sua esposa Rebeca. Mais à frente nós vemos aqui, irmãos, também a parte quando os filhos de Isaac e de Rebeca já estão grandes, quando Jacó e Esaú, né, cresceram ali, né, já viraram homens. E aí nós vemos aqui uma parte da Bíblia que é muito falada, muito pregada, né, que fala sobre Esaú vendeu o seu direito à primogenitura, né? A primogenitura era o direito de uma porção dobrada da herança, direito de ser chefe da família e sacerdote. Então ele nasceu primeiro. Primogênito é o primeiro filho. E ele vende ali a sua primogenitura por um prato de guisado, por um prato de comida, porque ele estava chegando cansado, né? A Bíblia diz que ele estava cansado, que ele estava faminto, né? E ali o seu irmão Jacó estava ali preparando um ensopado, um guisado, uma comidinha, né? E Jacó se aproveitou disso. Nós vemos aqui também um Jacó aproveitador, né? Ele pegou aquela oportunidade e falou assim, eu vou agora trapacear, né? Eu vou pedir ao meu irmão, me venda, você tá com fome? Então me venda, né, a sua primogenitura. E nós vimos que Esaú, né, facilmente, pelo seu cansaço, né, ele entrega ali um direito que ele tinha, né, trocando por algo que era tão insignificante, algo tão momentâneo, de uma coisa de momento, e ele troca algo muito maior por uma bobeira, por uma coisa pequena, né? E nós aprendemos com Esaú que precisamos pensar bem em nossas atitudes, não devemos viver em prol do imediatismo, né? A satisfação a curto prazo pode nos levar a cometer erros, como ele de seguir o caminho, né? Cometer erros e seguir o caminho mais longo é normalmente a melhor escolha para quem deseja ser feliz com Deus, né? Ali ele escolheu o caminho mais curto, né? Mas na nossa caminhada com Deus, na nossa caminhada da nossa vida, nós podemos tirar essa passagem como uma lição para todas as áreas da nossa vida, né? Às vezes a gente é imediatista. O que é imediatista? A gente quer antecipar as coisas que, se a gente esperar, vai acontecer no tempo certo, na hora certa, né? E a gente adianta os processos que vai nos trazer, às vezes, problemas, né? E a gente vai estar renunciando a coisas muito melhores. Me faz lembrar a palavra de Sara. Quando Sara ali, Deus fala, você vai gerar, você vai dar um filho a seu marido Abraão, e ela fala, como eu vou gerar? Eu sou uma velha já, eu já estou idosa, não tem como. Deus falou que vai fazer, mas o que é isso? E ali ela tenta dar um jeitinho, né? E ela entrega a sua serva Agar para ter Ismael, né? E ela faz do jeito dela, imediatista, ela quer resolver aquilo que Deus ia fazer, né? E ali nós vemos que ela foi imediatista, né? Que ela ali arrumou um problema, porque ali ia gerar conflitos, e nós vemos isso na palavra de Deus, que houve conflitos. Depois ela teve que pedir que Abraão mandasse a sua serva embora, né? E às vezes a gente quer adiantar processos, às vezes a gente quer, a gente se cansa, às vezes a gente está cansado, mas a gente não pode deixar que o nosso cansaço permita que a gente perca coisas maravilhosas que o Senhor tem pra gente, né? Esaú estava com fome, estava cansado, né? Mas se ele tivesse esperado mais um pouquinho, né? Se ele tivesse ido lá fazer e não tivesse vendido, mas ele não estava nem aí com nada. Não, a gente tem que segurar e agarrar com toda a força aquilo que Deus colocou em nosso coração, aquilo que Deus nos deu, batalhar e lutar por aquilo, né, que pela nossa grande herança. Irmão, meu irmão e minha irmã, né, nós temos uma grande herança. Nós um dia vamos morar nas mansões celestiais, né, com o nosso Senhor Jesus. A gente não deve desistir da caminhada aqui. Às vezes a caminhada é cansativa, às vezes não, muitas das vezes, porque nós enfrentamos dias difíceis, né, dias bons, dias difíceis, e todo mundo passa por isso. E às vezes a gente está cansado e a gente quer desistir de tudo, mas que a gente não vê desistir. Dias difíceis virão, fases difíceis vêm na vida de todos, mas a gente tem um alvo maior, a gente tem algo muito maior que a gente não pode desistir, a gente não pode ser tentado a trocar, sabe? O momentâneo
trocar aquilo que é eterno, aquilo que é eterno pelo momentâneo, né? Vale a pena esperar mais um pouquinho. Isso você pode tirar de lições também para coisas que você vai fazer. Às vezes você quer fazer algo que você sabe que se você esperar vai dar tudo certo, vai ser tudo no tempo certo, na hora certa. E às vezes a gente quer adiantar os processos, né? E acaba enfiando os pés pelas mãos, como diz, né? Então que a gente venha esperar, que a gente não venha trocar, né? E entender que a caminhada é longa, às vezes os processos são longos, né? É a mesma coisa que às vezes a gente quer chegar num lugar, mas não quer passar pelo processo. Às vezes a gente quer ter o que as outras pessoas têm, mas não entende o processo que aquela pessoa passou, viveu para chegar até ali. A gente não deve pular os processos, sabe por quê? A gente precisa dos processos, porque é nele que a gente vai crescendo, que a gente vai se fortalecendo. Nós vemos aqui que Jacó usou de má fé, né? Quando viu seu irmão cansado, e ele foi um enganador, né? Aqui a palavra mostra o enganador, e nós devemos tomar cuidado com isso, irmãos, né? Com pessoas assim também, que se aproveitam, né? Às vezes da nossa boa vontade, ou até mesmo querem estar trapaceando, né? Nós devemos estar sempre alertas. E nós vimos aqui que Esaú, né? Também, ele não se atentou a isso, ele não se importou e quis trocar o eterno pelo momentâneo, né? Saciou ali a sua fome e perdeu a sua porção dobrada da herança, o direito de ser chefe da família, né? E sacerdote. Ele perdeu ali o seu direito. Como a palavra diz lá no versículo 23, que disse o Senhor: duas nações estão em seu ventre, disse a Rebeca. Já desde as suas entranhas 2 povos se separarão, um deles será mais forte que o outro, o mais velho servirá ao mais novo, né? Nós vemos aqui. Mas Jacó usou de engano, né? E ali fez uma troca com seu irmão, e Esaú vendeu o que era dele por direito de filho mais velho, de ser o primeiro. Ele trocou o eterno pelo momentâneo. Nós viemos aprender, né, com a palavra de Deus e aplicar em nossas vidas, que a gente venha tirar lições cada dia mais. Por isso a importância da gente ler todos os dias um pouquinho da palavra de Deus. Nós vemos nesse texto que a importância de o marido orar pela esposa, da esposa orar pelo marido. Se um está mais fraco, o outro ora, o outro busca e vai receber vitória, porque o Senhor escuta as nossas orações. Nós vemos aqui que Isaac orou, né? E o Senhor respondeu a oração de Isaac. O Senhor irá responder a sua oração. Continue intercedendo. Isaac orou praticamente 30 anos, né? Nos ensina o quê? A ter paciência, né? E o Senhor vai gerando em nós paciência, perseverança, enquanto a gente espera, né? O Senhor atender as nossas orações. E que nós já não venhamos, né? Quando fala do versículo 27 ao 34, fala da história de Esaú e Jacó, né? Que Esaú vende a sua primogenitura, seu direito. Nós não venhamos trocar o eterno pelo momentâneo, né? É só esperar um pouco o tempo certo. O caminho mais longo, mas é o caminho da felicidade com Deus. Amém? Deus abençoe grandemente, que você possa aprender mais e mais junto comigo aqui, crescendo na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Amanhã eu volto, seu meu Pai querido e amado, se permitir. Deus abençoe.